Oi pessoal da comunidade, quando devo colocar o tempero da miojo? Da miojo. Não é? É do miojo? Quê? É na miojo? Não, é do. Você chama de nave? Eu chamo. Você tá louco, velho. Peraí, então. No miojo? É. Nossa, não, é na miojo. Por quê? A massa miojo. Ah, A Nissim fala miojo. massa, caralho. Porque lá a gente fala macarrão. Ah, o macarrão, tá, tudo bem. Foi. Bom, galera, nas aulas anteriores a gente falou sobre Google e YouTube e agora a gente quer falar sobre, especificamente, fóruns e comunidades que a gente encontra pelo Google ou até diretamente nesses fóruns e comunidades. Como assim fóruns e comunidades? Ao longo da internet tem vários lugarzinhos legais onde as pessoas se ajudam, respondem perguntas ou fazem perguntas e tudo mais. E esse tipo de fórum, de comunidade, é super útil quando a gente está procurando alguma informação ou quando a gente está tentando aprender como fazer alguma coisa ou até aprender algo novo. A gente quer especialmente falar aqui sobre o Quora. Querendo ou não, a gente usou muito aqui na Dobra, a gente usa muito ainda aqui na Dobra para encontrar resposta para algumas coisas. E o melhor jeito de explicar o Quora, para quem ainda não conhece, é que ele é tipo um Yahoo Respostas que existia antigamente lá, nem sei se existe ainda, até vou dar uma olhada aqui. O Yahoo Respostas existe ainda, mas o Quora basicamente é um Yahoo Respostas tipo com esteroides, assim, ele funciona muito bem, principalmente no site em inglês do Quora, ele tem muita gente interagindo, muita gente respondendo e muita gente perguntando muita coisa. Então, por isso, como ele tem tanto conteúdo lá dentro já e tantas pessoas interagindo, ele acabou virando um site que aparece muito no Google mesmo quando a gente está procurando por alguma coisa. Um exemplo real que a gente usou muito aqui na Dobra, lá no início, entre 2013 e 2016, que era o tempo que a gente passou estudando e tentando encontrar um jeito de imprimir no material que a gente usa, que é o material das carteiras, e dentro do Quora a gente conseguiu até respostas super legais, ou a gente até viu gente falando sobre o mesmo assunto que a gente estava procurando e trocando meio que experiências assim. Então, sem mais delongas, vou procurar aqui pelo Quora no Google mesmo. O site do Quora, se a gente entra na home dele, a gente precisa fazer o login para começar, mas se a gente encontra direto uma pesquisa pelo Google, a gente não precisa necessariamente ter o login para ler as respostas e ver o que a galera tá falando sobre aquilo. Então, uma dica é usar aquele macete do Google que eu tinha ensinado antes, que é procurar dentro do Quora uma pergunta qualquer. Então, por exemplo, como funciona a economia? Um exemplo qualquer aqui dentro do site Quora, e aí ele já traz os próprios tópicos que as pessoas da comunidade criaram e estão falando sobre. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, o que torna uma economia forte? Alguém foi lá e perguntou isso, algumas pessoas lá responderam, enfim, tem algumas interações no tópico. Pode acontecer, por exemplo, de algumas pesquisas que a gente fizer dentro do Quora em português não ter muitas respostas, como é o caso desse exemplo que eu mostrei aqui agora, ou até de só ter uma pergunta, ou até de nem ter pergunta sobre aquele assunto em alguns casos. O legal de dizer é que o Quora ele funciona muito melhor ainda no site em inglês. Como o site em português deles foi feito recentemente, ele ainda não está sendo muito usado, não está muito populado, então, geralmente no site em inglês do Quora tem muito mais respostas e muito mais interação. Eu entrei aqui no meu Quora, no meu login do Quora, para mostrar que tem um jeito bem fácil, que é clicar nesse balãozinho aqui do mundo para trocar entre o site do Quora em português e o Quora em inglês. Então, dentro do site do Quora em inglês, a gente consegue encontrar bem mais respostas e bem mais interações. Um dos exemplos que a gente usou muito aqui na Dobra, que é um exemplo real, foi quando a gente estava pesquisando sobre como imprimir no material que a gente usa aqui na Dobra, que é o Tyvek. Na época a gente não sabia direito como imprimir e a gente acabou usando muito as respostas, as interações das pessoas aqui do Quora, por exemplo, com a pergunta How to print on Tyvek paper. Dá pra ver que tem várias pessoas falando sobre isso, eu vou clicar numa qualquer aqui. E uma dica legal é que, beleza, putz, preciso usar o Quora em inglês e não falo inglês. Como que eu poderia fazer, então, para conseguir saber, enfim, conseguir participar do Quora em inglês mesmo sem saber inglês? É usar o Google Tradutor. Se eu digitar só tradutor no Google, ele já abre ali o Google Tradutor embutido. Então eu poderia colocar aqui em português, por exemplo. Invertir aqui para português, como imprimir em Tyvek. O que o tradutor fez? Ele me deu já pronto aqui em inglês para eu copiar e colar na caixinha de pesquisa lá do Quora e procurar como imprimir em Tyvek, por exemplo. E aí vai aparecer várias respostas. E o mais legal ainda, que é uma dica super legal também do navegador do Google, que é o Chrome, que é depois de procurar, o site continua todo em inglês, então se eu não falo inglês não ajudaria muito, eu poderia clicar com o botão direito em qualquer lugar vazio do site
e usar esse botãozinho chamado traduzir para português. O que o Google faz? Ele pega o tradutor dele e ele traduz a página inteira, todos os links, todas as frases, tudo que está na página, ele traduz para português e acaba finalmente nos ajudando a entender o que a galera está falando e com muito mais resultado de pesquisa do que se a gente estivesse usando o site em português, por exemplo. Outro exemplo massa que a gente acabou usando muito na Dobra foi quando a gente precisava encontrar uma alternativa para a ferramenta de atendimento ao cliente que a gente usava aqui na Dobra. A gente usa, na verdade, ainda, que é o Intercom. Apesar de ser uma ferramenta muito legal de atendimento ao cliente, ele é uma ferramenta que estava ficando super cara na época pra gente, porque quanto mais pessoas interagiam com a Dobra, mais ele cobrava, e aí a gente estava tentando achar um sistema que era tão bom quanto o Intercom, mas que fosse mais barato, por exemplo. A gente pesquisou, na época, alternativas para o Intercom. Alternatives to Intercom, ele vai trazer aqui um monte de tópicos que já existem de pessoas dando dicas de quais seriam alternativas mais baratas para o Intercom, por exemplo, que a gente acabou usando muito para conhecer outras ferramentas. No fim das contas, a gente acabou ficando com o Intercom, porque eles mudaram a maneira de precificar deles e acabou ficando mais barato, mas a gente acabou conhecendo um monte de outra ferramenta legal, que inclusive a gente usa aqui no dia a dia da Dobra. Mas falando especificamente sobre como procurar ferramentas, softwares ou sistemas para startup, para marketing, para um monte de coisa, tem uma ferramenta muito legal, uma comunidade muito legal, que é o Product Hunt, que é um site que é focado em encontrar sistemas ou ferramentas. Então, por exemplo, eu colocaria aqui o Intercom na busca do Product Hunt, ele traria o Intercom para mim, como a pesquisa que eu fiz, e ele já traz aqui na direita vários produtos relacionados, ou seja, vários produtos que são parecidos ou que se propõem a fazer a mesma coisa que aquela ferramenta que a gente está usando, inclusive com vários comentários das pessoas que já usam, notas e tudo mais. Essa dica é muito legal para quem está começando um negócio, porque a gente consegue encontrar várias ferramentas muito massas e o mais legal de tudo é que, como o Product Hunter ele dá visibilidade para essas ferramentas novas, a gente acaba encontrando até ferramentas que estão em super beta, assim, estão recém começando e até não estão cobrando, estão de graça para a galera testar, para usar enquanto eles não viraram uma ferramenta grande ou uma ferramenta que já tem vários clientes, por exemplo. Então, o Product Hunter a gente acaba usando bastante na hora de pesquisar a ferramenta, pesquisar software, e assim como a dica de tradução funciona lá no Quora, funciona em qualquer outra página, também poderia muito bem traduzir para português aqui, se eu precisasse procurar diretamente na nossa língua nativa. Assim como existe o Product Hunt para procurar ferramentas, o Quora, que é mais genérico e fala sobre qualquer assunto, tem também vários outros fóruns e comunidades que falam sobre assuntos mais específicos, mais densos. Um exemplo desses fóruns mais específicos, essas comunidades mais focadas em algum determinado assunto, é o Stack Overflow, que é uma comunidade focada em programação. A galera de programação compartilha soluções para códigos, enfim, coisas focadas nesse assunto específico. Então, assim como existe o Product Hunt para procurar ferramentas, o Stack Overflow para código, existem várias outras pela internet, que a gente pode deixar uma listinha aqui nos materiais complementares, para vários assuntos mais específicos. Mas a dica principal é que, mesmo que a gente não conheça quais os fóruns e comunidades que existam para determinado assunto, geralmente, quando é um fórum bom, um fórum de qualidade, um fórum onde as pessoas interagem bastante, a gente acaba encontrando eles numa pesquisa direto no Google mesmo, e essa que é a graça do negócio, porque a gente acaba, por uma pesquisa no Google, caindo num fórum desse, interagindo com outras pessoas e conseguindo resolver alguma coisa que a gente está procurando resolver. E outra dica bacana também é que, quando a gente não encontrou o que a gente está procurando, se a gente já passou por vários tópicos, vários lugares, a gente não ainda encontrou a solução para algum problema, ou a gente não conseguiu aprender o que a gente gostaria, a gente pode simplesmente entrar numa dessas comunidades e clicar no botão de adicionar uma pergunta nova ou de criar um tópico novo, e a gente mesmo ir lá ativamente e perguntar alguma coisa para a galera que geralmente é super disposta em ajudar. Então é isso, galera. Nessa aula a gente falou um pouquinho mais sobre as comunidades e fóruns que tem pela internet, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre como estudar nas melhores universidades do mundo sem sair de casa.